Nesse vídeo eu vou trazer o primeiro ciclo do Paulo Musi. Será que foi antes da hora? Será que foi na hora certa? Será que foi bem planejado? Será que não foi? Será que é algo que é ok ou não? Tudo isso a gente vai comentar nesse vídeo, lembrando que a ideia aqui não é falar da pessoa Paulo Musi, tá certo? Inclusive é um médico renomado, é um médico que eu admiro muito, mas falar do quê? Falar do que foi feito, né? E trazer ponderações práticas e científicas para te ajudar a entender melhor esse universo de esteroide anabolizante. Lembrando que jamais aqui a ideia é fazer qualquer tipo de apologia, mas também eu não quero fazer nenhum tipo de demonização. A gente precisa tratar esse assunto com seriedade, que é um assunto de saúde pública, e a informação é a única forma de combater diversos agravos de saúde que muitas pessoas estão sofrendo. Então vamos lá. Vamos dar início ao nossa reação, tá certo? Lembrando que esse tipo de assunto aqui é único, né? A gente sabe que você não vai encontrar com facilidade por aí. Então eu peço para você curtir esse vídeo, dizer para mim que isso daqui agrega na tua vida e colocar também, né, sua inscrição nesse canal para não perder nenhuma novidade, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó. Então tá aqui o vídeo, vamos dar uma reação. Esse vídeo foi tirado aqui do canal do Léo Stronda, tá bom? Canal bem bacana, inclusive, no vídeo Encontro com o Monstro, tá bom? Então, assim, fica aqui os créditos ao Léo Stronda e vamos aqui falar sobre o conteúdo propriamente dito. E lembrando que aqui a ideia é falar de primeiro ciclo. Se você já fez um ciclo, você tá pensando, coloca aqui embaixo e me diz, né? Deu ruim, deu bom, como é que foi, tá certo? Vamos lá! O primeiro contato com esteroide? Eu 14 tomei- anos? Como é que foi isso aí? 14 anos, um professor de Muay Thai, ele falou que eu tinha que tomar um negócio que ia ficar gigante. Ó, então assim, começou muito jovem, né? Então assim, eu não vou falar dele especificamente, mas o que é que acontece? Muitas vezes, somente um indivíduo jovem, ele é pego naquela ilusão de usar algo para crescer, muito por questões de comparação. Talvez nessa época dele aqui, a gente tivesse, sim, lógico, a questão de comparação, porque ele se compara com as pessoas da academia, mas hoje, o que é que acontece? A gente, a cada instante, está se comparando com pessoas no Instagram, no YouTube, na internet de forma geral. E são físicos muitas vezes muito distantes daquilo que a gente está. E a gente acha que o segredo para chegar lá é tomar algo. E a gente sempre se sente insatisfeito. Por mais que a gente evolua, por mais que a gente até dê um passo bacana na nossa evolução, muitas vezes a gente se sente o quê? Insuficiente. Por quê? Porque a gente está se comparando com o outro. Nós temos que nos comparar com a nossa versão do passado e não com as outras pessoas. Porque a gente não sabe o que é que essa pessoa está fazendo, tá? E aí muitas vezes você acha que na verdade o que você tem que copiar é o que aquela pessoa está tomando. E você esquece o que é que está sendo feito por trás de dieta de treino. Então muitas vezes o iniciante, principalmente aquele cara jovem, acha que o bizu, né, o esteroide anabolizante é aquilo que precisava, aquilo que faltava para ele ter resultados. Isso daí muitas vezes acaba sendo um grande problema, porque ele acaba queimando largada. Ele acaba usando esteroide anabolizante onde o treino e a dieta dele não estão alinhados com aquilo que ele realmente necessita. E aí o que é que acontece? Ele tem um resultado pequeno para uma grande quantidade de efeitos colaterais. Se esse indivíduo treina natural, se ele começa a fazer dieta e passa alguns anos, pelo menos alguns meses, né, mas idealmente anos fazendo isso, o que é que ele faz? Ele consegue entender como é que o corpo dele reage. Então ele entende o tipo de dieta que o corpo dele responde bem, o tipo de treino, e aí quando ele vai usar algum hormônio, se ele for utilizar, ele consegue usar uma dose bem menor para ter mais resultado. Então entender como o corpo reage é fundamental. É não queimar largada. Outra coisa, se o indivíduo deixa para depois essa questão de usar hormônios e foca na base, muitas vezes ele atinge um físico que para ele já é o suficiente. Não é todo mundo que quer ter 50 de braço, ficar seco com 50 de braço, mais de 100 quilos, não. Muitas pessoas querem só aquele físico mais slim, né? Se sentem mais satisfeitos ali com o abdômen definido, 40 de braço, tá tranquilo. Isso daí ele consegue atingir naturalmente, tá? Então se ele dá tempo ao tempo, ele consegue realmente atingir esse físico sem utilizar nada, tá? Sem utilizar nada. E aí fica tranquilo. Então assim, a gente também dá a possibilidade de nós mesmos nos desenvolvermos sem usar nada se a gente tiver o quê? Paciência e constância. Então a gente tem que ter essa noção. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Cara, aí eu protelei, e meu, tá bom. Aí ele me vendeu um ciclo, que era uma ampola de... Era o Winstro na época, custava R$5 a ampolinha. Winstro L. Ampolinha de bugio.
Winstrol, o que é o Winstrol? É o estanozolol. O que é o estanozolol, gente? Estanozolol é um hormônio derivado do DHT, tá? Quais são as características do estanozolol? O estanozolol é um esteroide que tem um grande efeito anabólico? Tem, mas ele também tem um efeito androgênico relativamente significativo, tá? Então assim, apesar dele ser utilizado por mulheres em doses um pouco maiores, pode gerar grande virilização nessas mulheres, porque sim, é um hormônio que tem alguma androgenicidade. Claro que vai depender muito mais também da dose, tá? E aí o que é que a gente sabe? Que o estanozolol é um hormônio 17-alfalquilado. O que é que significa dizer que ele é um 17-alfalquilado? Que é um hormônio que tem uma conformação molecular que faz com que ele consiga ser absorvido pela via oral. Ele vai conseguir ter biodisponibilidade na via oral. Então nós temos estanozolol oral, mas também temos a versão injetável. Mas tanto a versão oral quanto a versão injetável são o quê? São 17-alfalquilados. Então mesmo que se injete, ele vai ter as propriedades de 17-alfalquilado. Então, o que é que seria as propriedades de ter biodisponibilidade oral e também a possibilidade de ter efeitos colaterais? Quais são os efeitos colaterais que a gente espera de um 17-alfalquilado? Principalmente toxicidade ao fígado. Então, assim, os esteroides 17-alfalquilados, diferentemente dos que não são, tendem a causar uma agressão maior ao fígado. Então, a gente vê, por exemplo, alteração em transaminase. Quando a gente TGO e TGP, né? Quando a gente usa um estanozolol, quando a gente usa uma metanandrostenolona, que é o dianabol, quando a gente usa um oximetolona, que é o hemogenin, né? Até quando a gente usa uma oxandrolona, todos eles são 17-alfalquilados. E outra coisa, os 17-alfalquilados são hormônios que tendem a baixar bastante o colesterol HDL, que é o colesterol bom, e aumenta também o colesterol ruim, que é o LDL. E o estanozolol, particularmente, é o esteroide que, miligrama por miligrama, baixa mais o colesterol bom. Então a gente tem um esteroide que é bem agressivo, tanto para o fígado quanto para a questão do colesterol, para a saúde de forma geral. Então a gente tem que ter muita ponderação. É um esteroide que tem um efeito, digamos, né, anabólico, estético, significativo, né, porque promove ganhos secos, mas que cobra bastante da saúde. Então, assim, principalmente para um primeiro contato, não é uma boa opção, né? Logicamente que ele estava fazendo isso aqui quando tinha 14 anos, a mentalidade dele é outra, então a gente não pode criar esse juízo de valor. Fora que o acesso à informação naquela época era totalmente diferente de agora, né? E olha aqui, agora você pode ter essa mesma idade ou até ser mais velho e tá tendo acesso a esse canal, a esse tipo de conteúdo no canal no YouTube, né? Um canal de qualidade. Lá não tinha isso. A informação era muito difícil. Às vezes você ia pegar informação de um cara que estava usando há muito tempo, que às vezes não tinha nenhum tipo de conhecimento mais técnico, nunca tinha lido o artigo científico, mas aplicava nele mesmo, aí viu que funcionava, copiava e colava. Era muito mais difícil, tá? Era muito mais difícil. Inclusive, né, você está tendo a oportunidade aqui de ter um conteúdo premium, né? Então, assim, não se esquece, né, de curtir esse conteúdo e se inscrever no canal. Mas vamos lá, ó. Quando a gente está falando de estanozolol, a gente tem que ter ponderações também. Por quê? Porque o estanozolol, ele é vendido muito no mercado paralelo. A gente consegue comprar o estanozolol de forma lícita com receita médica? Consegue. Estanozolol oral, manipulado com receita controlada em farmácia de manipulação. Só que muitas vezes o indivíduo usa o quê? O estanozolol injetável. O estanozolol injetável, ele muitas vezes vai ser vendido na sua versão aquosa, tá? E a versão aquosa pode promover o quê? Uma maior facilidade de proliferação de micro-organismos patogênicos. Então, bactérias patogênicas, por exemplo, podem se proliferar naquele estanozolol e, eventualmente, podem gerar uma contaminação local que pode se tornar sistêmica. Ou seja, quando você compra o estanozolol injetável, você está comprando do mercado paralelo. E a gente sabe que o mercado paralelo não tem como garantir a qualidade. E aí você está dando um veículo aquoso, que tem mais facilidade de proliferar bactérias. Então, assim, veículo aquoso comprado no mercado paralelo. Grande chance de ter o quê? Contaminação. Nessa contaminação, muitas vezes o indivíduo pode colocar ali uma aplicação e ter, por exemplo, um abscesso. Então, assim, abscesso com estanozolol é algo relativamente comum, tá? Muitas pessoas têm. E isso pode piorar e virar uma infecção, uma coisa mais grave, né? Mais grave ainda, tá? Então, a gente tem que ter essa cautela, essa prudência. Então, assim, não é de boa, por exemplo, usar um estanozolol, muito menos um estanozolol injetável comprado no mercado paralelo. A gente tem que ter essa noção. Eu preciso falar aqui pra você, porque, assim, não tem como a gente deixar passar, tá? E aí era 1 na primeira semana, 2 na segunda semana, 3 na terceira semana, 4 na quarta semana, e 3, 2 e 1. Cara, fez a pirâmide certinho. Eu tinha 14. Então, assim, era a aplicação de vários. Geralmente, cada aplicação de estanozolol geralmente tem 50 miligramas, tá?
E aí, né, o estanozolol, por conta da sua meia-vida, geralmente a pessoa aplica ou dia sim, dia não, né, alguma dose, ou todos os dias. Então, assim, é aplicações frequentes de um negócio que é potencialmente contaminado e que gera geralmente muita irritação local, muitas pessoas reclamam de desconforto também. Então, assim, o estanozolol injetável é um negócio meio complicado. A via injetável, as pessoas tendem a querer colocar porque tem mais biodisponibilidade. Então, assim, maior quantidade de estanozolol injetável, teoricamente, seria aproveitada em relação ao oral. Essa diferença não é tão grande. E outra coisa, as pessoas acham, eu vou usar a via injetável, eu vou reduzir a toxicidade que esse estanozolol tem para o fígado. Mas, assim, o que é que acontece? Você pode reduzir a primeira passagem no fígado, só que ele vai passar novamente pelo fígado, tá? E ele é 17-alquilado, independente se ele é oral ou é injetável. Então, mesmo injetável, ele tem sim um componente de hepatotoxicidade. Então, a gente tem que ter essa noção. Não pode achar que, porque é injetável não tem hepatotoxicidade. O estanozolol tem, tá? É diferente de outros compostos, por exemplo, a testosterona, que não é 17-alquilado. 14 anos, quase 15. Eu fui com 43 de braço. Eu era maior que os moleques do colegial. Assim, eu falei, caralho. E acontece muito, assim, a gente sabe que o estanozolol tem um efeito, né, anabólico importante. Eu imagino que ele tenha ganhado bastante massa muscular. E você vê que um indivíduo, assim, bem jovem conseguiu construir uma massa muscular bem acima da média. Isso acontece. Só que aí a gente tem que ver, né, a que custo isso daí aconteceu. Caralho, esse bagulho é sério. Só que aí veio pós, né? Aí deu ruim. Cara, eu fiquei mal pra caralho. Não, eu fiquei. Eu não tive gineco, mas assim, eu fui perdendo físico. E aí o que acontece? É o que é mais comum, né? O indivíduo chega lá, usa o esteroide anabolizante. Quando ele tá usando o esteroide anabolizante, ele tem um efeito anabólico significativo. E aí o que acontece? Ele para de uma vez sem fazer terapia pós-ciclo. E aí o que acontece quando a gente usa um esteroide anabolizante? O nosso eixo de produção natural de testosterona é suprimido, tá? É suprimido. E aí o que acontece? Quando você para de utilizar, né, você vai ter um eixo que está suprimido e vai demorar para voltar a funcionar. Se você não faz uma terapia pós-ciclo, você pode ficar meses com a testosterona baixa, porque teu eixo vai estar suprimido, ali em um estado onde antes você tinha muito hormônio anabólico e tinha muito anabolismo e estava ok. Para um estado onde você está tendendo a perder tudo. Por quê? Porque você está em um estado onde você está hipogonádico, com a deficiência de testosterona, porque sua produção natural foi reduzida, tá? Então, assim, você construiu muito e aí vai para um estado muito catabólico. Você estava muito anabólico, com muito hormônio, aí você tirou o hormônio e ainda tem testosterona baixa. Então, tem tudo para você perder aí, tá? Tudo para você perder aí. Outra coisa, ele usou o estanozolol de forma o quê? Estanozolol de forma isolada, tá? O que acontece? Durante o uso, ele poderia, por exemplo, relatar baixa libido? Poderia. Por quê? Porque o estanozolol ele vai suprimir o eixo de produção natural de testosterona. Então, ele já vai ter uma testosterona suprimida durante o uso, que vai perdurar no pós-uso, tá bom? É claro que dependendo do indivíduo, vai demorar mais ou menos para restaurar. Então, assim, a princípio, quando você fala de homens, quando você vai usar um esteroide oral, né, ou esteroide que não é a testosterona deve vir como base para tentar o quê? Manter principalmente libido e função sexual. É uma regra? Não, mas é algo mais prudente. Logicamente, aquele 14 anos ele não estava muito preocupado com isso, não, né? E há 14 anos, assim, libido é a última coisa que o cara está se preocupando. Libido tem de sobra, né? Mas, enfim, é isso aí que a gente tem que se preocupar. Então, assim, para tentar manter os ganhos, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, né? Uma das estratégias é, por exemplo, fazer uma terapia pós-ciclo, não fazer restrição calórica, saber muito bem o que está fazendo. Você perde 100% de tudo que você constrói em um ciclo? Não necessariamente, né? Depende de muitos fatores. Eu tenho um vídeo específico sobre isso, como eu falei. Mas é possível manter parte, sim, dependendo do contexto, tá? Mas se você fizer tudo errado, a grande chance é que se perca tudo, que é o que acontece com muita gente, né? Porque, eu treinava forte pra caralho, né? Mas eu não tinha noção nenhuma de nutrição. Isso daqui é uma coisa que acontece demais. O indivíduo ele pode treinar bem, mas se ele não tem noção de nutrição, cara, é pedir pra se ferrar. Por quê? Porque no pós-ciclo ele não vai saber o que fazer. E vai acabar se perdendo. E nisso daí ele vai acabar perdendo massa muscular, às vezes até ganhando gordura, tá? Então, assim, a dieta e o treino, eles precisam ser ajustados para a fase que o indivíduo se encontra. Não só a fase em relação à força, hipertrofia, né, ou até a questão onde está priorizando o emagrecimento, como também quando a gente está falando a periodização do treinamento em relação a estar ou não usando hormônio anabólico. Então, um treinador com experiência é extremamente importante.
E tinha muito pouco conhecimento de nutrição nessa parte de nutrição esportiva, cara, não existia. Pensa que 2007, o cara que... E isso é verdade, nessa época aí o conhecimento em nutrição esportiva, de forma geral, era bem limitado, né? Mais publica de nutrição esportiva... Não, perdão. 2003. O cara que mais publica de nutrição esportiva, ele falava que se você tivesse uma dieta que tivesse 15%, mais de 15% do volume calórico de proteína, você estava arriscando sua vida. Loucura. O mesmo cara, hoje em dia o mesmo cara tem um discurso completamente diferente, que é o avanço do conhecimento. Sim, né? E que é o Stuart Phillips. Se alguém quiser seguir, siga, porque é um cara sensacional. Mas pensa, isso eu tô falando em 2003. Eu tô te falando que eu tava treinando com 14 anos em 1995. Não, 1993. Eu sou de 7,9, é isso aí. Eu tinha 1 ano de idade. Ah, que gracinha. Eu tava fazendo ciclo de um stroke. Eu tava tomando leite materno e tu tava, ó. Mas é isso aí, gente. É justamente, a gente tem que sempre fazer esse ajuste com o período que o indivíduo tava, né? Muito do que era feito antes era muito empírico, não tinha muito acesso até aos estudos científicos. Muitos dos estudos científicos que a gente tem hoje não existem, né? Então a gente tem uma base hoje muito mais sólida para fazer qualquer coisa e também a gente sabe muito mais o que esperar, como conduzir efeitos colaterais. Então, assim, é outro universo. Inclusive, eu tenho um curso, o Guia do Anabolismo Consciente, onde eu ensino da base ao topo como tratar o usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, né, para médicos, profissionais da saúde que querem se aprofundar no tema. Mas, assim, as mensagens que a gente tem que sempre lembrar é que menos é mais, tá? Que a gente não pode usar o esteroide como muleta de apoio, que a gente não deve ficar fazendo excesso de comparações e que a gente tem que ter noção do buraco que a gente está se metendo para também a gente não chegar e de forma inconsequente fazer o que der na telha. A gente não pode fazer isso. E é lógico que sempre que for utilizar qualquer tipo de medicamento, que se tenha um médico pelo menos para cuidar da sua saúde, tá? Para ter exames bioquímicos, exames complementares, isso daí é fundamental, tá bom? Se você gosta desse tipo de assunto, se você acha que isso daqui é pertinente, reação a coisas do dia a dia, assuntos da maromba, eu vou deixar também um outro vídeo, né, onde eu reajo à questão de Durateston. Será que uma ampola por semana para sempre seria uma boa? Será que é algo razoável? Será que é algo que compensa? A gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo que eu vou deixar aqui. Te espero lá e um grande abraço.